Tem também mudança, provável mudança no time titular da seleção brasileira para pegar o Paraguai. E você sabia que o Flamengo tem 4 jogadores que podem assinar pré-contrato a partir do próximo dia 1º de julho e sair de graça no fim do ano? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, vamos para as informações. Galera, no último treino da seleção brasileira se preparando para pegar o Paraguai, o técnico Ancelotti, que inclusive faz aniversário nessa terça-feira, 66 anos, parabéns ao italiano. Espero que ele consiga uma vitória e já uma classificação, porque sim, a seleção brasileira pode conseguir a classificação para a próxima Copa do Mundo já nessa terça-feira, se vencer o Paraguai e o Uruguai vencer a Venezuela. Então, tomara que ele dê, o aniversário dele, mas tomara que ele dê esse presente para todo o povo brasileiro. E ele esboçou 3 mudanças em relação ao time titular que ele mandou contra o Equador. Quem saiu do time nessa última atividade? Gerson, Estevão e Richarlison. Quem entrou? Gabriel Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha. E aí a provável escalação tem Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex, que é o zagueiro, tá? Que é o Alexandre, mas agora quer ser chamado de Alex. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, inclusive. E aí o meio de campo sendo formado por Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, a dupla de ataque. Se o Gabriel Martinelli atuar pela ponta esquerda, eu não vejo nenhum problema, porque no jogo contra o Equador, o Ancelotti acabou botando o Martinelli durante o segundo tempo para jogar do lado direito, onde ele não rende nada. Agora, o Martinelli pela ponta esquerda me agrada muito bem. E para mim o Rafinha tem que ser titular mesmo, é o melhor jogador brasileiro em atividade no momento, está jogando muita bola com a camisa do Barcelona e nada justifica a manutenção do Bruno Guimarães, um jogador que para mim não está justificando inclusive não só a titularidade, mas até mesmo a convocação, porque eu acho que o João Gomes poderia estar na frente dele, do Wolverhampton, o próprio André, que embora estivesse suspenso para o jogo contra o Equador, poderia ser convocado, como aconteceu com o Rafinha também, mas enfim, é o Ancelotti que está começando agora o trabalho dele, torcer para a seleção brasileira. Vamos falar agora de Flamengo, galera, porque o Flamengo tem 4 jogadores que podem assinar pré-contrato daqui a 20 dias, a partir do dia 1º de julho. São eles Varela, Matheus Cunha, Cleiton e Pablo. Vamos lá, sobre Varela, já expliquei aqui, mas para nossa audiência rotativa. Está tudo encaminhado para ele assinar a renovação de contrato. Não aconteceu porque o empresário que viria ao Brasil, ao Rio de Janeiro, se encontrar com o Flamengo, teve um problema sério de saúde, não conseguiu vir ao Brasil, o empresário dele é estrangeiro, e aí o empresário dele, que é o mesmo do Enzo, do Chelsea, vai para os Estados Unidos acompanhar o Enzo pelo Chelsea, vai acompanhar o Varela também, e aí ele junta a fome com a vontade de comer e se reúne com o José Boto, dirigente do Flamengo. Mas está tudo apalavrado para ele renovar o contrato, ele quer continuar, o Flamengo quer continuar com ele e assim o acordo vai ser feito em breve, novo vínculo até dezembro de 2027. Matheus Cunha, um jogador que está sendo pouco utilizado, o goleiro, o Flamengo não tem expectativa de renovar com ele, também é um jogador que se ele não quiser ficar e sair em dezembro, para o Flamengo tá tudo bem também. Não é um jogador que a diretoria olha e fala assim, nossa, temos que ficar com ele como é o Varela. Eu acho até que tá certo, tá? Porque eu acho que o Matheus Cunha, se o Rossi não jogar, Matheus Cunha jogar, a discrepância, o nível técnico é muito grande. Eu sempre falei isso aqui, nada contra o Matheus Cunha, mas para mim não é jogador para ser reserva imediato do goleiro Rossi. Pelo contrário, repito, o nível cai bastante quando o Rossi não está à disposição e o Matheus Cunha que joga. Os outros 2 jogadores são zagueiros, o Cleiton e o Pablo. O Cleiton, os empresários que são do escritório do Juliano Bertolucci, já avisaram o Flamengo que não querem renovar. O Flamengo até procurou, demonstrou interesse em renovar, mas os empresários, e tá tudo bem, acho até que tá certo, porque o jogador é sempre elogiado, mas nunca tem continuidade, nunca tem o número de jogos ali para ele poder demonstrar o futebol dele, e é um jogador raro de achar no mercado aí, cara, zagueiro canhoto, uma boa saída de bola, faz também a lateral esquerda, e aí os empresários já avisaram que não desejam renovar. O Benfica é um clube que quer a contratação desse jogador. Resta saber se ele vai ficar até dezembro, sair de graça, ou se o Flamengo vai conseguir uma negociação agora nessa janela de transferência e acaba mantendo o percentual desse jogador para futura venda. E o Pablo, vocês já sabem, não faz nenhuma dificuldade, nenhum esforço em sair, pelo contrário, na próxima janela de transferência os empresários vão trazer propostas de empréstimo, com o Flamengo pagando grande parte do salário, para ele poder jogar o segundo semestre. Caso o Flamengo não aceite, ele vai continuar treinando separado, usando academia
e ganhando um alto salário, alto salário, repito, de jogador que decide jogo. A culpa não é do Pablo, a culpa não é dessa atual gestão, a culpa na ocasião foi da diretoria, junto com Paulo Souza, o treinador que pediu a contratação, porque tal como aconteceu com Alan, com o Sampaoli, na ocasião o Paulo Souza queria muito o zagueiro Pablo. Então não tem como também culpar a diretoria que estava montando o elenco em cima do desejo do atual treinador, na ocasião, obviamente, que era o Paulo Souza. Pessoal, mercado da bola, Carrascal, o Flamengo não aumentou proposta, pelo contrário, continua a negociação, mas não teve isso de Flamengo oferecer 13, nada disso. Continua sendo 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo totalizar aí 12 milhões, que dá em torno de 80 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Quer ver? Vou até fazer uma conta rápida aqui, 80, vamos lá. 12 vezes 6,40, que é a cotação do dólar do dia aí. Dá 76, beleza, vamos arredondar para cima, 80 milhões de reais, você bota aí pagamento de imposto, 80 milhões de reais. Essa é a proposta oficial do Flamengo até o momento. Podemos chegar a esse valor, né? Se ele bater as metas. Então, só atualizando essa situação, porque muita gente está me perguntando. E sobre outro jogador, que é o Noah Okafor, que o Flamengo tem o desejo de contratar, o Milan avisou que quer 15 milhões de euros, dá em torno aí de 96 milhões de reais, mais ou menos. É isso? Vamos lá, fazer a conta rápida aqui. 6,40 vezes 15. Olha quanto vai dar, hein? 96, caraca, acertei, 96 milhões de reais na cotação de hoje. O Milan quer isso. Será que vale a pena? É isso que eu quero saber de vocês. Vale a pena pagar esse valor pelo atacante suíço de 25 anos, Noah Okafor, que tem um histórico que chama atenção de lesões e já foi reprovado em um exame médico por estar acima do peso? O Chelsea, sim, o poderoso clube inglês, acabou protagonizando um dos momentos mais inacreditáveis da prévia da Copa do Mundo de Clubes. Confundiu o Flamengo com o América do México em um post oficial sobre a competição. Isso mesmo, o time que já disputou o final de Mundial contra o Corinthians, que sabe muito bem o que é enfrentar brasileiros, trocou o escudo e o nome do Mengão por um rival antigo da Libertadores. É como chamar o Real Madrid de Barcelona. A publicação, que foi ao ar nas redes sociais para anunciar os confrontos da competição intercontinental, trazia as artes com os nomes, escudos, datas, horários e locais das partidas. Mas, no lugar do rubro-negro carioca, apareceu o América MX. O erro, claro, não passou despercebido, principalmente por nós, brasileiros, que acompanhamos o futebol com alma e coração, e muito menos pelo próprio Flamengo, que respondeu no melhor estilo debochado e afiado, "Olá, como estás?", em espanhol, que caiu como uma luva na situação. O tom da resposta deixou claro, aqui ninguém passa batido. ChatGPT roteirista. Mas calma aí que a treta só começou. A publicação foi rapidamente apagada pelo Chelsea no Instagram, mas o estrago já estava feito. Nas redes, a torcida do Mengão caiu em cima, cobrando respeito, atenção e, claro, não perdoando a gafe. Afinal, estamos falando do Flamengo, o maior clube do Brasil, com uma torcida que ultrapassa fronteiras e que carrega nas costas uma das histórias mais pesadas do futebol mundial. E logo em uma Copa do Mundo de clubes, onde cada detalhe conta, uma confusão dessas é mais do que falta de atenção, é quase provocação. A resposta do Flamengo mostrou não só bom humor, mas também a grandeza de quem sabe o peso que carrega. E olha que o confronto entre os dois já está marcado, dia 20 de junho, no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, pela segunda rodada do torneio. O clima já está esquentando, e essa troca de farpas promete colocar ainda mais fogo nesse jogo, que já é aguardado com ansiedade. ChatGPT roteirista. O grupo D é, sem dúvida, um dos mais quentes da competição. Flamengo e Chelsea são os grandes favoritos a avançar para as oitavas de final, e cada passo em falso pode custar caro. Ao lado deles, estão o Los Angeles FC, representante dos Estados Unidos, e o Esperance, da Tunísia, dois adversários que não podem ser subestimados, mas que sabem muito bem que a briga ali em cima deve ficar mesmo entre cariocas e londrinos. O Chelsea estreia no dia 16 de junho contra o Leeds, trazendo na bagagem o título recém-conquistado da Liga Conferência da UEFA, tentando embalar o time e a torcida na busca por mais um troféu internacional. No mesmo dia,
o Flamengo entra em campo contra o Esperance, disposto a mostrar logo de cara que veio para brigar por título. A troca de nomes foi só um deslize, ou talvez um combustível a mais para uma torcida que não esquece nada e transforma qualquer detalhe em motivação. Chat GPT roteirista. Agora imagina a cena, estádio lotado, Chelsea de um lado, Flamengo do outro, e o mundo inteiro de olho nesse confronto que já ganhou ares de revanche antes mesmo da bola rolar. Porque depois de um erro desses, a torcida rubro-negra não vai querer apenas vencer, vai querer deixar uma marca. Mostrar que não é qualquer um que se confunde com o América MX, mostrar que o escudo rubro-negro impõe respeito, que o manto sagrado tem peso, e que o Chelsea vai ter que suar, correr e rezar se quiser passar. E olha que o time inglês já sentiu o gosto amargo de enfrentar brasileiros em Mundial, o trauma de 2012 não foi esquecido. O erro de agora só reforça o que a gente já sabia, eles não estão preparados. O Flamengo chega com sede, com moral, com elenco, com técnico e, principalmente, com uma nação inteira empurrando. Que venham os ingleses, porque a gente tá pronto. E dessa vez, sem confundir ninguém.